Olá, alunos do 8º ano, né? Vamos para mais uma semana do PET 3. Semana 5, comigo, professora Angelita Queiroz. Olá, sejam bem-vindos à aula. O tema, né, desta semana é Brasil Império, Segundo Reinado, de 1840 a 1889. Caro estudante, entre as semanas 2 e 5 desse PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, iremos construir as habilidades 15 e 18 do currículo de História do 8º ano. Isso será feito de forma paulatina e de forma a lhe trazer os elementos necessários para entender os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do período imperial brasileiro. Nesta semana, veremos esses aspectos durante o Segundo Reinado. Então, nós temos aí os anos finais, né, do Império, de 1870 a 1889. A Guerra do Paraguai gerou algumas consequências negativas para o Brasil: endividamento com bancos ingleses, inflação devido à emissão de moedas. Além disso, o Exército Brasileiro, preterido frente à Guarda Nacional, ganhou destaque na sociedade, mas não influencia politicamente. Os soldados e líderes militares lutaram ao lado de argentinos e uruguaios, governos republicanos. Combateram o presidente Solano Lopes, general e presidente do Paraguai. O uso de escravos nos combates em troca da liberdade gerou uma empatia dos militares com a causa abolicionista. Ademais, em 1870, foi fundado o Partido Republicano. Ou seja, os gastos da guerra, a pressão pelo fim da escravidão, os exemplos republicanos e a falta de participação política de determinados setores sociais no sistema excludente da política imperial foi minando a força da monarquia, que se sustentava principalmente na elite cafeeira, fluminense e no apoio da Igreja Católica. Situações conflituosas entre a monarquia e a sociedade. Nós temos a questão religiosa, a questão escravista, a questão militar e a questão republicana. Permitiram a derrubada da família imperial brasileira em novembro de 1889, né, com a proclamação da República. Então, agora nós vamos ver essas questões. A questão militar. Após a Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter Então, a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter maior visibilidade no cenário político. De uma mal organizada instituição, o Exército passou a atrair os olhos de jovens provenientes de classes sociais mais baixas. Apesar da vitória em terras estrangeiras, os salários e a própria carreira militar não eram alvo da atenção das autoridades monárquicas. Depois nós temos a questão republicana. Disputa entre os defensores da monarquia e os seus críticos, que afirmavam que a monarquia era um entrave ao desenvolvimento nacional. Após a Guerra do Paraguai, há o aumento do prestígio dos militares, que eram defensores da ideia da república. Agora, a questão religiosa. Conflito ocorrido na década de 1870, iniciado como um enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, que desencadeou uma grave questão de Estado. Suas causas são fundadas em divergências irreconciliáveis entre o liberalismo e o regime do padroado. E a questão escravista. O abolicionismo ganhou fôlego após a Guerra do Paraguai. Na América, o fim da escravidão nos Estados Unidos, na década de 1860, tornaram o Brasil a única grande nação escravista do continente, além de Cuba, claro. O escravismo brasileiro era atacado no interior por ligas inglesas favoráveis aos direitos humanos, internamente libertos, abolicionistas, republicanos e liberais combatiam o infame comércio, no caso é o comércio, o tráfico escravista. O movimento pela emancipação dos escravos no Brasil iniciou-se em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfego interoceânico, né, aí entre os oceanos, Oceano Atlântico e Pacífico. Depois foram aprovadas as leis do Ventre Livre ou Rio Branco, de 28 de setembro de 1871, e dos Sexagenários, ou Saraiva Cotegipe, 28 de setembro de 1885. Em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, todos e todas os escravos e escravas
se tornaram libertas, né? A falta de indenização aos proprietários escravistas lesou o direito de propriedade e acelerou a queda do império, né? Os republicanos aí do 13 de maio. O café desponta como principal produto nesse período da economia brasileira. Desde o início do século XIX, pelo menos, o Vale do Paraíba se viu ocupado por extensas fazendas de café. Até 1870, essa região foi a principal produtora do café, exportado pelo Império Brasileiro. Desde a segunda metade do século XIX, muitos fazendeiros buscaram novas áreas de cultivo no centro-oeste paulista, impulsionado pelo solo de terra roxa. Com o crescimento da produção cafeeira, iniciou-se também a instalação de ferrovias para atender ao deslocamento da produção de fazendas afastadas do litoral. A modernização econômica do Império esteve atrelada à Tarifa Alves Branco, de 1844, que aumentou os impostos sobre vários produtos importados, incentivou a produção nacional, e pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de escravizados e escravizadas. O capital, que deixou de ser gasto com a compra de cativos e cativas, somando ao capital gerado pela venda do café, foi sendo investido em novos negócios. Nesses novos negócios se destacou o Barão de Mauá, entusiasta da industrialização nacional, e que criou diversas empresas. Vale destacar também que ainda no Império iniciou-se a extração de borracha na floresta amazônica. O ciclo econômico da borracha, que atendia com essa matéria-prima a expansão industrial europeia e estadunidense, enriqueceu a elite da região e foi a atividade econômica de destaque até a terceira década do século XX. Deve-se ressaltar também que, além dos produtos de exportação conhecidos e famosos da história nacional, o Brasil possuía um gigante mercado interno que gerava um grande volume de capital. Criação de gado, produção de alimentos e confecção de tecidos se destacaram na economia endógena. Sobre as relações econômicas no Império, leia este relato. Os tropeiros, muitas vezes pequenos comerciantes independentes, compravam suas mulas numa feira de gado que se realizava ao sul da província de São Paulo, de condutores que as traziam em grande quantidade do Rio Grande do Sul, além de transportar as colheitas até os portos. Os tropeiros ligavam as cidades do interior na direção norte, unindo as ricas zonas cafeeiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, com as regiões produtoras de açúcar da Bahia e de Pernambuco, e indo além com o Piauí, o Maranhão e o Pará. Alguns acabavam comprando terras e se tornavam fazendeiros, enquanto cidades portuárias se preocupavam mais com o comércio oceânico com a Europa do que com o intercâmbio comercial entre uma e outra. A região interiorana de cada uma delas estava interligada por uma rede de caminhos entrecruzados, por onde viajavam tropas de mula. Bom, então a gente percebe, que os tropeiros eram muito importantes nesse período do país, dessas atividades econômicas, principalmente do café, e tinham outras atividades também, além de, nesse mesmo período, estar expandindo a Revolução Industrial, Por que eles precisavam da borracha? Para fazer os pneus dos carros lá nos Estados Unidos e na Europa. Então, nesse período, o Brasil tinha uma atividade econômica bem diversificada e um pouco intensa. Agora vamos às atividades. Atividades. Número 1. Quais elementos compõem as causas para a queda da monarquia brasileira? Os gastos da guerra, a pressão pelo fim da escravidão, os exemplos republicanos e a falta de participação política de determinados setores sociais, no sistema excludente da política imperial. Foi minando a força da monarquia, que se sustentava principalmente na elite cafeeira, Situações conflituosas também, as questões religiosas, questão escravista, questão militar e questão republicana. Tudo isso permitiu a queda da monarquia, da família real, em novembro de 1889. A número 2.
A produção cafeeira, montada no Vale do Paraíba, caracterizava-se por um sistema de uso da terra, no qual as matas e capoeirões substituíram a adubação do solo. Assim, a possibilidade, ao longo do tempo, de continuidade ou ampliação da produção existia em função direta da quantidade de solo virgem. O uso continuado criava nas fazendas 3 tipos de terreno, que tinham, por sua vez, diferente valor. As terras em pasto, resultado de antigos cafezais improdutivos e, portanto, menos valorizados. Os cafezais, que, dependendo da sua idade, possuíam maior valor. As matas, tipo de terreno mais valorizado, pois definiam as possibilidades de futuro da produção. Então, aí está perguntando, segundo o fragmento de texto, como se deu a expansão da cafeicultura no segundo reinado brasileiro? Então, a produção cafeeira montada no Vale do Paraíba caracterizava-se por um sistema de uso da terra, no qual as matas e capoeirões substituíam a adubação do solo. Assim, a possibilidade, ao longo do tempo, de continuidade ou ampliação da produção existia em função direta da quantidade de solo virgem. A número 3, Unesp adaptada. O segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar resposta às novas exigências de mudanças. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela relacionou principalmente com então a resposta correta é a letra D, né? A abolição da escravidão e o desinteresse das elites agrícolas com a sorte do trono. Eles já não estavam mais nem aí, né, com a família imperial. Agora, número 4. A número 4 também é a Unesp adaptada. O transporte ferroviário no Brasil, da segunda metade do século XIX ao início do século XX, mereceu prioritariamente o interesse estatal particular. As condições históricas relacionadas com a ampliação da rede em ritmo crescente foram, então seria a letra A, né, a expansão da cafeicultura, principalmente em São Paulo, e o escoamento da produção para o exterior. Obrigado pela participação, continuem firmes, vocês são capazes e até a próxima aula.